tema de hoje do Via Justiça é o novo Código de Processo Civil Brasileiro. Nossos convidados, o juiz Bruno Terra Dias, da Primeira Vara de Sucessões e Ausência de Belo Horizonte, ex-presidente da AMAGES, e o advogado Leonardo de Faria Beraldo, também ex-presidente da Comissão de Estudos da OAB de Minas Gerais sobre a reforma do CPC. Numa parceria da TV Assembleia com a AMAGES, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. A lei que instituiu o novo Código de Processo Civil determinou a entrada dele em vigor um ano após a publicação, que se deu em 17 de março de 2015. Como os senhores analisam o novo CPC? Doutor Bruno. O novo CPC, como qualquer lei nova, está sujeito a controvérsias. Uma controvérsia interessante que surgiu é início de vigência. 3 correntes se formaram, dia 16, dia 17 ou dia 18 de março agora. Isso tem consequências no andamento de processos, em matéria recursal, em direitos da parte no curso do processo. Foi necessário, então, que o Superior Tribunal de Justiça, que é um tribunal que guarda o direito federal, determinasse ou decidisse, e decidiu que será no dia 18 de março, o que foi uma providência importante, porque vai evitar uma série de atropelos que poderiam ocorrer com decisões conflitantes de juízos diferentes sobre o início de vigência e sobre os direitos das partes no processo. Em termos gerais, falando agora não mais da vigência, mas do Código, as inovações que ele traz sugerem algumas dificuldades, talvez especialmente em razão do momento que se vive. Nós temos processos físicos de papel, nós temos processos eletrônicos. Essa transição ainda não terminou de ser feita e tem suas dificuldades. E agora virá um novo Código de Processo no meio dessa transição. Complexifica um pouco, mas o certo é que todos vão sobreviver no final. A justiça brasileira vai superar essas dificuldades, e a justiça que eu digo não são os juízes. São os juízes, são os servidores, os membros do Ministério Público, Defensoria Pública, a advocacia, enfim, todos que fazem esse mecanismo funcionar. Doutor Beraldo, a análise do senhor sobre o novo CPC. Eu acho o novo CPC muito bom, é melhor que o Código atual, de 73, mas como toda lei feita por homens, tem um outro item que poderia ser modificado. E cada um também vai ter uma visão diferente, né, sobre a nova lei, mas de maneira geral acho muito melhor. Do ponto de vista, ele é mais sistemático, mais organizado, ele preza muito pelo respeito à jurisprudência. Então, e a ideia com isso é de que você tenha maior previsibilidade e segurança jurídica, que é algo que é muito caro ao empresariado, ao investidor. E tem alguns pontos negativos, e eu percebo até mais vindo da magistratura, um certo incômodo maior do que do lado da advocacia. Incomoda a magistratura, doutor Bruno? Eu não creio que incomode ao magistrado. Na verdade, cada um tem a sua perspectiva. Na perspectiva do advogado, sem dúvida nenhuma, o Código de 2015 é muito superior ao de 73. Por quê? Porque o advogado no Código de 73 estava sujeito a uma série de situações que agora demandam coparticipação. O juiz, em certas matérias, não decide mais sozinho. Ele deve convocar uma audiência e deve ouvir os advogados, né, as partes através de seus advogados, para definir certas situações do processo. O advogado também poderá fazer negócios jurídicos processuais em nome de seu constituinte. Então, a importância do advogado se avolumou, e isso é correto. Realmente havia certas incompatibilidades. Agora, o magistrado ele terá algumas dificuldades, por quê? Porque quando se tem a pureza de certos princípios, isso vai levar a desdobramentos materiais, eventualmente vão encaminhar uma dilargação no tempo do processo. Ao invés de fazer uma audiência, quando há necessidade de instrução, vai ter que fazer 3. Quando se tem uma situação de varas em dia e em ordem, volume de serviço compatível com a capacidade humana,
perfeito. Quando se tem um volume de serviço superior à capacidade humana, o que se tem é acúmulo. E aí, a necessidade de audiências vai levar fatalmente a um maior tempo no curso do processo. A lei aprimorou, mas o dia continua tendo 24 horas, né? Exatamente, a lei aprimorou, mas as condições de aplicação da lei são as mesmas. São as mesmas. Mas quais são as críticas que os senhores têm ao novo CPC, doutor Beraldo? Olha, eu tenho muito poucas críticas, para falar a verdade. Eu fiquei muito... Eu não gostei dessa reforma recente que houve. Em fevereiro, mês passado, né, de 2016, foi sancionada uma lei alterando o novo Código de Processo Civil, que nem chegou a entrar em vigor. Isso não é nenhuma novidade, aconteceu a mesma coisa no CPC de 73. Mas um ponto de vista muito positivo no CPC, no novo CPC, era justamente ter acabado com o juízo de admissibilidade para os recursos especial e extraordinário pelos TJs e TRFs. Isso acabou, essa lei de fevereiro acabou com isso e voltou a ser como é hoje. Tem toda aí uma justificativa por trás disso, que não temos tempo aqui para debater, mas essa é uma grande crítica que eu faço, é ter voltado a ficar dessa maneira. Uma coisa que eu temo é que uma das grandes novidades do novo CPC é ter dado muita ênfase às audiências de conciliação e de mediação, que trouxeram essa audiência bem para o comecinho do processo, logo após a citação do réu. Mas o que eu percebo pela prática da advocacia é que eu não estou conseguindo enxergar a estrutura do fórum para aguentar isso. E a gente sabe, porque está noticiado aí na imprensa, de que o orçamento do Tribunal de Justiça, vou falar aqui de Minas, né, está apertado. E como é que você vai criar toda essa estrutura física e pessoal para dar conta de todo esse serviço? Então, esse é um grande temor que eu tenho também. E o senhor, doutor Bruno? Bem, como o doutor Beraldo... Ele falou sobre as audiências, que o senhor até se referiu há pouco, né? Sim, como o doutor Beraldo falou, a lei, do ponto de vista de sua estruturação lógica, é muito boa, mas ela foge da realidade. Se não há estrutura para realização de atos que a lei impõe, embora dentro de uma lógica de atuação isso seja importante, ela estará um tanto fora da realidade. Agora, um ponto sujeito a muita crítica, e eu acho que seria importante depois debater, é a questão do precedente. Né? O precedente que não existe no direito brasileiro como tal, e há uma série de indefinições sobre sua caracterização. Quer dizer, os juízes terão que decidir de acordo com o precedente, seria isso? Sim. E um outro ponto, alguns, como o doutor Beraldo apontou, como importante e positivo, seria essa questão do juízo de admissibilidade. O que aconteceu no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal é a verificação de que eles não teriam condições de suportar fazer o juízo lá. Haveria a necessidade de contratação praticamente de todas as equipes, de todos os tribunais que fazem isso hoje. E aí cogitou-se até de fazer convênio do STJ com os tribunais para essa finalidade. Resultado, houve sim um esclarecimento, né, ao nosso legislador e o pedido pelos tribunais superiores de superação dessa questão, não porque não estivesse boa do ponto de vista principiológico e da lógica do Código de Processo, mas porque materialmente não se conseguiria realizar isso. O Fim Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes. O Via Justiça e o novo Código de Processo Civil Brasileiro. Participam do programa o juiz Bruno Terra Dias, da primeira vara de sucessões e ausência de Belo Horizonte, ex-presidente da Mages, e o advogado Leonardo de Faria Beraldo, ex-presidente da Comissão de Estudos da OAB de Minas sobre a reforma do CPC. Pergunto aos senhores,
O novo CPC vai ou não tornar mais simples e célere a prestação jurisdicional, doutor Bruno? Bem, mais célere ela seria se houvesse condições materiais de aplicar alguns institutos que estão ali. Por exemplo, a questão da audiência de conciliação e mediação, logo no início do processo, e da audiência, que seria correspondente a uma audiência para saneamento do processo, em que haverá coparticipação, aliás, dita comparticipação, para não confundir com a área criminal. Mas o grande problema é, nas condições nada ideais de trabalho do judiciário, isso vai determinar prolongamento de alguns meses. Os juízes terão de marcar isso com meses de antecedência. Isso pode tornar o processo mais extenso no tempo, né? Teremos de planejar isso. Vamos ver como é que no dia a dia vai acontecer. O Tribunal de Justiça de Minas, eu posso falar que os Tribunais de Justiça do Brasil em geral, terão a sua obrigação de oferecer a estrutura, que não existe ainda. Mas numa situação de economia escassa, com orçamentos minguantes, não é de supor que imediatamente teremos a estrutura adequada para isso. Mas vamos esperar que haja o atingimento dessa condição para que o código possa ser implementado a contento. Doutor Beraldo, a redução do número de recursos disponíveis às partes, ela poderá prejudicar as partes? Essa redução foi uma falácia, né? Porque, na verdade, o número de recursos, eu penso que aumentou. Porque o recurso de embargos infringentes foi o único que foi suprimido efetivamente, mas criou-se uma técnica de julgamento na apelação, na rescisória, até no agravo do instrumento que entra em mérito, que equivale aos embargos infringentes. E, por outro lado, aumentou a amplitude do agravo interno. Então, eu acho que não houve redução do número de recursos. Eu acho que houve foi até um aumento. Nós vamos ver agora a opinião do deputado Bonifácio Mourão, que é integrante da Comissão de Constituição e Justiça aqui da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e foi o relator da Constituinte Mineira de 1989. O direito tem que acompanhar o avanço da ciência. E o Código de Processo Civil já tem mais de 40 anos, desde de 73, é natural que ele sofra algumas alterações. Vai reforçar o juízo de conciliação. Isso ajuda muito, porque o judiciário é moroso. Outra parte importante também diz respeito à cronologia do processo, isto é, cronologia das decisões judiciais. O juiz vai ter que acatar de acordo com a ordem da propositura das ações. Também eu acho importante a questão das multas para aqueles advogados, aqueles que contestam as ações só para ganhar tempo. O Código de Processo Civil, todo mundo sabe, não é norma substantiva, é chamada norma adjetiva. Não dita regras, mas dita as regras de procedimento. Gostaria do comentário do senhor sobre a fala do deputado. Doutor Bruno. Bem, um pequeno reparo, né, porque, na verdade, a questão da observação da ordem cronológica já foi objeto de uma alteração recente. Do ponto de vista ideal, a observância da ordem cronológica da conclusão dos processos para a decisão é muito razoável. Mas, conhecendo a realidade das varas e dos tipos de processo, ter-se-ia o seguinte: um processo de alta complexidade, em que o juiz vai demorar, às vezes, semanas. Se ele tiver que ser decidido na exata ordem cronológica, ele vai prejudicar, naquele tempo que se vai gastar, ele vai prejudicar o exame e decisão de, às vezes, centenas de processos. O que sempre se fez? O juiz tem os processos de grande vazão, que são os processos mais simples, em que se dá vazão com muito mais facilidade, e os processos de maior complexidade, ele reserva com tempo maior também para verificar, normalmente em casa, no final de semana, às vezes nas férias, não importa. Mas há processos, sem dúvida nenhuma. Vou dar só um exemplo aqui. Eu já tive um processo muito curioso. Era uma questão interlocutória, houve um agravo de instrumento,
Eu cheguei na vara, já chegou a requisição de informações. A hora que eu vi o que era um processo, o processo tinha 30 e tantos volumes e 23 agravos pendentes de julgamento, concentrados no mesmo relator por prevenção. Eu falei, bom, se eu fizer isso aqui agora, eu vou gastar quanto tempo? Tinha 10 dias, de acordo com a lei processual. Liguei para o desembargador, relator, falei, desembargador, estou com isso aqui, eu estou vendo a magnitude disso aqui, eu peço ao senhor que considere, apesar da lei me dar 10 dias, é impossível eu fazer isso. Mas eu prometo ao senhor que vou fazer a análise completa do processo, vou enfrentar todas as questões que estão pendentes de julgamento de agravo, farei um saneador, em 30 dias eu entrego ao senhor. Ele falou, Bruno, você está me pedindo prazo acima da lei, mas é muito razoável, são 23 agravos que estão pendentes aqui, se você fizer o saneamento do processo, me entregar em 30 dias, perfeito, não acontecerá nada. Pronto, em 30 dias eu entreguei. Eu tive que fazer um estudo, né, que virou um pequeno livro de decisões para mandar, para decidir no processo e mandar para o desembargador, com o que ele conseguiu solucionar os 23 agravos. Ora, se eu fosse obedecer à ordem cronológica, eu emperraria todo o meu serviço por um mês. Rapidamente, doutor Beraldo, como que o senhor ouviu a fala do deputado? Fala do deputado, como sempre, muito boa e merece até um comentário sobre, pegando um gancho no que ele falou e no que o doutor Bruno disse antes da fala do deputado, sobre se o novo CPC vai trazer maior celeridade e simplicidade. Eu acho que a curto e médio prazo, não. Mas eu acho que o novo CPC é um investimento a longo prazo. E por causa do respeito à jurisprudência e a criação desses institutos, como o de resolução de demandas repetitivas e o de assunção de competência, que vai ajudar a dar vazão, que é o que ele está falando, né? Você cria a tese jurídica, você cria o precedente. O mesmo acontece com o recurso especial repetitivo, o extraordinário. Isso vai ajudar bastante a dar vazão. E precisamos também criar no brasileiro a cultura da conciliação e da mediação. O Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça analisando o novo Código de Processo Civil Brasileiro. Participando do programa, o juiz Bruno Terra Dias, da primeira vara de sucessões e ausência de Belo Horizonte, ex-presidente da Mages, e o advogado Leonardo de Faria Beraldo, integrante da Comissão de Estudos, ex-presidente da Comissão de Estudos da OAB de Minas Gerais, sobre a reforma do CPC. Doutor Bruno, desaparece a possibilidade jurídica do pedido enquanto condição da ação. Qual que é o significado disso? Na verdade, o que aconteceu é o seguinte, manteve-se o interesse processual, a legitimidade de parte, apenas mudou-se o nome do que estava estabelecido. A questão da possibilidade jurídica do pedido é uma categoria jurídico-filosófica que, não tratada na lei, não deixa de existir. Dá um exemplo muito característico, né? Se eu fosse, alguém interessado na morte de uma terceira pessoa, pedisse ao juiz um alvará me autorizando a matar alguém, ora, isso é crime, né? Matar alguém, pena 6 a 20 anos de reclusão. É juridicamente impossível. Ora, apesar de não estar no Código tratado como condição da ação, silenciou-se o Código sobre isso, ainda assim o juiz terá a obrigação, o dever, de indeferir essa petição inicial por impossibilidade jurídica. Trata-se de uma categoria lógica que, não tratada expressamente, continua a existir. E com relação, doutor Beraldo, desaparece, por exemplo, acaba a exceção de incompetência, qual é o reflexo disso? Isso foi uma das grandes simplificações, ao longo de outras. A exceção de incompetência, ela era usada quando a incompetência era relativa, né, porque a incompetência absoluta ela era arguída em preliminar na contestação. O que o novo CPC fez foi
Agora, as duas formas de incompetência deverão ser arguidas em preliminar na contestação. A relativa ou absoluta. Acabou a exceção, a espécie do gênero resposta do réu. Acabou a exceção. E o impedimento e suspeição do juiz vai ser arguído por meio de simples petição. E sumiu também o princípio da identidade física do juiz, doutor Bruno. O que isso vai representar? Bom, isso não vai representar muita diferença, não. Na verdade, está lá, se não me engano, no artigo 366, eu estou ainda me habituando com eles, que o juiz julgará após instrução. Não é? Ora, a identidade física do juiz, alguns colocam mais do que como regra de direito processual, como princípio. Não é? O Cássio Scarpinella mesmo faz isso. E defende o quê? Olha, não está tratado objetivamente, mas se extrai daquela regra, e ainda que não estivesse em condições de ser extraído lá daquela regra, não é? Ele é um princípio e haveria de ser observado mesmo à falta de um trato específico no novo Código. Então, não vejo maior problema com o princípio da identidade física do juiz neste caso. Como que ficaram as cautelares com o novo CPC, doutor Beraldo? Hoje, no CPC atual, existe o livro 3, que é destinado ao processo cautelar, é um processo autônomo. O CPC, mais uma vez, simplificou. Simplificou porque acabou com essa autonomia do processo cautelar, cria, na parte geral do novo CPC, a figura da tutela provisória, que é gênero do qual são espécies a tutela de urgência e a tutela de evidência. A tutela de urgência se subdivide em duas, que é a tutela antecipada e a tutela cautelar. Então, vai continuar existindo, só que de uma forma mais simples. Os requisitos continuam sendo os mesmos, simplesmente facilitou mais do ponto de vista prático e até conceitual, porque acaba com essa discussão desnecessária entre os requisitos, quais são os requisitos da tutela antecipada, da cautelar, se é igual, se não é, facilitou bastante. Pegando uma carona aqui do doutor Beraldo, realmente sempre teve um problema com essa questão dos requisitos, né? Isso agora supera, não tem mais o livro próprio do processo cautelar, o que não significa que os processos em curso serão extintos ou que haverá prejuízo. Não. Os processos em curso, na data de início de vigência do novo Código, dia 18 de março, eles continuarão. Os efeitos das decisões serão respeitados, apenas não existindo mais o processo cautelar autônomo e nem um procedimento adequado a isso, vai se seguir o procedimento ordinário, né? Levar até o final, e daqui para frente, ou seja, do dia 18 para frente, não haverá mais o processo autônomo cautelar. Vai ser requerido no própria petição inicial, o que for. Doutor Beraldo, vamos para as considerações finais. Vamos lá. Rapidamente, é o que eu disse antes, é um investimento a longo prazo. A gente tem que pensar no novo CPC como um investimento a longo prazo, não adianta querer milagre agora, porque lei não resolve problemas práticos da realidade no nosso Brasil, que são, o principal deles é a cultura do brasileiro litigante e a estrutura do judiciário, que não é a que todos desejamos. Então tem que ter paciência, acreditar na força dos precedentes e investir bastante na mediação e na conciliação. Considerações finais do senhor, doutor Bruno. O que eu vejo de principal agora é a convivência, os atores do processo, num pé de igualdade, sendo convidados ao debate. Isso revoluciona o dia a dia forense. Isso desfaz uma série de mitos que, aplicados no cotidiano, mais desmerecem do que trazem proveito à satisfação do direito de alguém. Então, a convivência, a participação como mecanismo de justiça é muito importante. Muito obrigado aos senhores pelas participações. O Vê Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros. Até o nosso próximo encontro.